Fala aí pessoal, beleza? Então, hoje eu vou fazer aqui uma crítica ao pessoal da machosfera, aí dos canais masculinistas. Eu já fiz um vídeo no CVC, no canal que caiu, elogiando, né? Dando razão e utilidade para esse tipo de canal. Inclusive já até fiz aí uma live com o Davi, tá passando aí no card. Só que também tenho críticas, né? Você sabe que nosso canal aqui, ele não representa nenhum grupo. Ele não... Enfim, o propósito desse canal é ir pelo certo, por aquilo que eu vejo dos fatos. Simplesmente isso, tá? Eu não tenho intenção de representar nenhum grupo aqui. É só você dar uma olhada lá na aba sobre. Olha aí a aba sobre do canal que você vai ver as nossas políticas, aí, as nossas posturas, tá? Então, minha primeira crítica ao movimento MGTOW, masculinista, de solitários, seguindo o seu próprio caminho, chame como quiser. A minha primeira crítica é o seguinte: formam bolhas de lambeção. O que também é comum, né? Em grupos. É até normal isso aí. Só que quando você se rotula de Red Pill, que vai ser uma das minhas outras críticas, eu acho que você ficar nessa não é legal, né? E vocês vão entender mais lá pra frente, eu peço que você assista até o final, tá? Então, minha primeira crítica é essa: formam bolhas de lambeção como qualquer outro grupo, inclusive o próprio feminismo, né? Que seria o oposto, né? Tá na outra ponta da régua desse gradiente. Tudo que o Dom Sandro fala e faz vira uma tietagem danada, entre outros mais conhecidos aí desse segmento, tá? Então essa é a minha primeira crítica aí ao movimento. Outra questão é justamente sobre isso, Red Pill, né? Parece que monopolizaram o termo Red Pill. Isso me incomoda um pouco, né? Eles até chegam a estranhar quando você diz que é um Red Pill que lida com esses assuntos, mas aí eles vão dar uma olhada no seu canal, aí você não trata de forma específica e única desse assunto de misantropia, né, homem versus mulher, porque não deixa de ser isso, né, em última análise. Não, o seu canal fala de política, fala de história, você não é um Red Pill. Isso até me escandaliza um pouco, me espanta um pouco, sabe, porque, pô, como assim? Né? Então eles estão praticamente aí monopolizando o termo Red Pill, que é de amplo espectro. Para você ser um Red Pill, um Red Pilado, fora da Matrix, um falha da Matrix, um sobrevivente da Matrix, um escapista da Matrix, você tem que abrir o leque. Por mais que você seja no seu dia a dia, mas o seu canal só lida com um tipo de assunto. É um canal especializado nessa questão misândrica. Então eu acho que se é para, eu não quero ser o senhor dos termos aqui, mas se é para poder categorizar Red Pill, eu acho que é quem abre mais o leque. Tipo, modéstia à parte, o nosso canal aqui, né? Do que só ficar falando de questão misândrica e feminismo. Eu queria até o comentário de vocês aqui embaixo, para ver o que vocês acham. Eu penso assim, tá? Então, me incomoda um pouco essa questão parece um monopólio do termo. Red Pill é canal masculinista. A gente aqui que fala de geopolítica, história politicamente incorreta que não é dado nas escolas, na faculdade, você não é considerado um Red Pill, sei lá, só porque eu sou casado, ou coisa do tipo. Mais Red Pill do que eu coloco aqui, meus amigos, eu acho que é bem difícil você achar um canal parecido por aí. Só que eu não foco só naquele assunto. Eu abro o leque. Red Pill geral. Eu acho que para ser Red Pill tem que ser geral, entendeu? Eu vejo isso. Então fica aí essa segunda crítica. A terceira crítica é o seguinte: eu acho que falta muito aos homens também uma introspecção. Vocês viram no vídeo lá de domingo de carnaval, aquele inferno? A galera focou mais nas barangas, né? Nos dragão, feminino. Até porque a maioria que acompanha esse canal são homens, né? Então vai focar mais em visualizar as mulheres e tal. Mulher 4x10, a melhorzinha 6x10. Mas quer dizer, mas vocês viram também os homens? Os homúnculos? É isso aí, pessoal. Não destoou das mulheres que estavam lá. Não destoaram.
Então o que eu mais vejo é isso. Outro dia eu peguei o ônibus, cara, que eu não costumo andar de ônibus, é muito difícil. Aí que você vê, né, a massa, né? E os caras às vezes até entram no ônibus para ir pro trabalho, ou até assim um sábado à noite, que eu também peguei um ônibus um sábado à noite, e o pessoal indo pra balada, sair um pouco, indo lá pro centro da cidade, né? E mesmo arrumados e tal, mal acabados pra caramba, fedorentos, cara, um azedume total, uns homens mal acabados demais, cara. E fedendo. Quantas vezes eu não me deparei com homem fedendo, mas fedendo azedo mesmo, azedo. Então, quer dizer, aquela suvaqueira, aquele CC, mau hálito, então, nem se fala, caspa no cabelo. Então, quer dizer, será que não é isso também que ocasionou traições por parte da mulherada? Não justifica, mas enfim, que, porra, a mulher vê o cara assim, porra, não dá. E às vezes o cara só tem, às vezes, dinheiro, mas é um mal acabado. Aí a mulher chega e se aproveita mesmo, entendeu? Será que não é isso também? A gente tem que fazer uma introspecção. Os homens têm que se cuidar melhor um pouco. Você vê um monte de cara quadrado, Bob Esponja, não tem uma silhueta, não tem um contorno, não tem uma definição muscular, não tem músculo, não tem nada, cara. Entendeu? É uma pança gigantesca, um bracinho fino, um pescoço fino, e feios mesmo de rosto, de cabelo. Então, quer dizer, será que não é isso também que está faltando? Né? Então, acho que falta muito isso, uma crítica interna, uma introspecção no meio desse movimento. E focam apenas a questão ali das mulheres. Eu acho que os que eu vi, falta isso, tá? Então fica aí mais uma crítica. Então, que muitos desses caras, muitos não, acho que 99,9, né, são solitários quanto mais, né? Só que eles levantam uma bandeira do seguinte: eu escolhi a solitude. Só que eu acho que muitas das vezes o que acontece? Esses caras se deparam com a solidão porque as pessoas largaram, foram se afastando deles, porque é difícil conviver com essas pessoas. E são poucos os que assumem isso, tá? A maioria dá a entender que ele que tomou ali a capa do Batman, vestiu e foi curtir a solitude numa caverna. E não é bem assim, as pessoas foram se afastando, os parentes, às vezes até amigos. Não é nem questão só de relacionamento homem e mulher. Os amigos também se afastaram, parentes se afastaram, pai e mãe, irmão, filhos, etc. Aí o cara se depara naquela solitude total, aí o cérebro, para fazer o corpo não sofrer, evitar o sofrimento, o que o cérebro faz? Envia o mecanismo, o comando, né, o entendimento de que não, eu que estou vestindo a carapaça da solitude. Agora eu sou um migton. Isso também acontece até com solteiros comuns, que simplesmente estão solteiros, principalmente a rapaziada mais jovem, aí não conseguiu arrumar ninguém até agora, aí para o cérebro evitar o sofrimento do corpo, o que ele faz? Não, se escora aqui no migton, se escora aqui nesse grupo aqui, ó, tem vários canais legais, ó, começa a tietagem, começa a se rotular como isso daqui, porque você faz parte de um grupo seleto, entendeu? E às vezes não é necessariamente isso. A pessoa pensa que de forma deliberada ela tomou essa escolha, mas não é verdade. Então há fatores psicológicos envolvidos que a gente precisa também fazer uma introspecção e uma autocrítica, tá? E outra questão somada a isso é que geralmente, tá? Outro fator psicológico, geralmente o solitário ele cria vidas paralelas ficcionais. E isso é tão sério que o cara não mente porque ele é mau, porque ele quer te enganar, mas ele acredita na mentira ao qual ele está inventando. É que nem aquela pessoa que fala sozinha. Todo mundo chega a falar sozinho, né? Mas a pessoa na total solidão, isso é uma rotina para ela, falar sozinha, criar amigos imaginários e tudo mais. Não é só coisa de criança não, pessoal. É só você estudar psicologia 2 minutos que você vai descobrir isso, tá? Eu já lidei com muitas pessoas solitárias, tá? Tanto idosas como mais jovens, e a gente sempre acabou descobrindo depois que ela criava várias histórias ficcionais, que era isso, que era aquilo, que fez tal coisa, que tem tal experiência em tal profissão, inventava vidas mesmo, como se fosse um roteirista de uma novela, entendeu? E aquilo era tudo mentira. Quando a gente começa a fazer a cariação e pegar, né, mais intimidade com aquela pessoa, a gente vai descobrindo as verdades, né, através de parentes, através de vizinhos, etc, etc. Você vê que a pessoa inventou tudo. A gente já lidou até com uma senhora. A gente já conviveu com uma senhora que a gente cuidava, né, na época de igreja e tal, e a gente ia lá, evangelizava, cuidava dela, e ela criava toda uma história ficcional, que ela era radialista, ela foi tudo, comissária de bordo,
Ela contava riqueza de detalhes. Depois a gente foi saber com o tempo que ela inventava tudo, né? Que a vida dela era simplesmente medíocre e solitária. Então ela tinha que inventar aquilo ali e acreditava nas próprias invencionices, né? É um distúrbio mental que a própria pessoa não percebe. Então a gente tem que fazer também essa introspecção, analisar com calma para saber se esses contos, esses causos que esses caras desses canais contam, de experiência na vida sexual, experiência de relacionamento, também não é esse caso, né? Porque a gente não conhece ninguém na intimidade, você não frequenta a casa do cara, não convive com o cara. Então, fica de olho aberto, né? Confia desconfiando, sempre, sempre. A gente não sabe quem está realmente do outro lado, você não conhece. Você não conhece realmente as pessoas, como são as pessoas realmente, você não conhece, né? Muito cuidado com confiança, eles não falam isso, mas não é só em relação ao homem e mulher não, em relação ao homem e homem também, né? Muito cuidado, você não sabe quem está do outro lado, você nunca sabe quem são realmente as pessoas, né? É um poço muito profundo, né? Então é isso. Agora, outra questão também é a questão que a gente pode botar até mesmo cultural, né? Eu pergunto para vocês, qual a necessidade, por exemplo, do movimento MGTOW no Oriente? Me responde aí. Nenhuma. Qual a necessidade do movimento MGTOW na China? Na Rússia, belíssimas mulheres, sem manginagem, mas não é verdade? Belíssimas mulheres e qual a necessidade lá? Tem lei misândrica lá, tem feminismo lá, tem lacração lá, tem o Estado te punindo por ser homem lá, simplesmente por ser homem. Tem lei Maria da Penha nesses lugares. Nos países árabes, não tem, meus amigos. Não tem não, meus irmãos. Então você constata que o movimento MGTOW, masculinista, de solitude, enfim, não é uma verdade universal, e sim uma questão temporal e cultural. É uma questão do Ocidente. Para o Ocidente, realmente, é muito importante. Você pode até analisar isso. Eu não vou discordar de vocês. É realmente importante o que vocês falam, muitas das vezes. Mas não é uma verdade universal. Cada caso é um caso. Tanto é que eu, citando essa questão continental, já desmonta isso. Qual a necessidade de ser MGTOW na Índia, na Rússia, na China, nos países árabes? Nenhum. Daí que você pega que é uma questão meramente temporal e cultural. Não é uma verdade universal, né? E uma dica final: odeiem do fundo do seu coração o quê? Os homens do Estado. Voltem as suas armas contra os homens do Estado. Essa é a raiz do problema. Valeu? Então, vou ficando aqui. Se inscreva no canal e até a próxima.